Boa noite. Estamos mais uma vez aqui reunidos para cultuar o nosso Deus. Esse dia que nós reservamos para seu louvor, para a sua glória. Já tivemos outras reuniões no dia de hoje. E agora vamos mais uma vez cultuar o nosso Deus, para que também ouçamos a sua palavra. Eu quero, depois deste boa noite, eu quero convidar os irmãos que estão já conosco a que nos acompanhem na leitura do Salmo de número 15. Salmo de número 15, versos de 1 a 5. Salmo de número 15, versos de 1 a 5. Leiamos. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Eu gostaria de destacar aqui o verso de número 2, que em resposta à pergunta do salmista, o Espírito Santo já moveu o autor humano a escrever o seguinte: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Hoje pela manhã nós ouvimos, aqueles que puderam ouvir, as palavras do presbítero Nesques, da Fernanda liderando o grupo, falando sobre justiça. E eu estava comentando que o homem não tem como praticar a justiça. A justiça é algo perfeito. E não é à toa que o símbolo da justiça é uma mulher com uma venda nos olhos, aqui no nosso país. A justiça só pode ser exercida, vivida, vivenciada na pessoa de Cristo. Quando nós vemos aqui do verso 3 em diante, são algumas práticas humanas baseadas em aspectos morais, mas que não autorizam o indivíduo a entrar no céu, no tabernáculo do Senhor, se ele não fizer o que está no verso 2. Senão alguém vai dizer assim: bom, então eu não vou difamar ninguém, não vou fazer mal ao próximo, vou jurar e não vou voltar atrás, não vou emprestar com usura, então eu tenho direito ao tabernáculo do Senhor. De jeito nenhum. Se não estiver cumprindo o que está no verso 2, pode fazer o resto todo, como disse Paulo: se não tiver amor, nada serei. Viver com integridade, voltado para a vida
moral e espiritual ditada por Jesus, praticar a justiça em Cristo. Por isso que Jesus disse: se a sua justiça, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Só existe uma maneira de praticar justiça mais do que os fariseus. É praticar a justiça pela fé em Jesus, crendo nele. E de coração falando a verdade. Nós sabemos que na Bíblia, a maioria das vezes que essa expressão aparece, ela se refere à verdade que é Cristo. Então, se nós estivermos voltados para Cristo, unidos nele ou a ele, nós estivermos com ele, vivendo com integridade, né? Baseados na justiça dele e na verdade que é ele, então, de maneira alguma, vamos morar no tabernáculo. Jamais seremos cidadãos dos céus. Eu gosto de dar essas explicações porque a leitura simples de um texto, né, pode nos trazer uma complicação de interpretação, de hermenêutica. Nós vamos orar agora. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a sua bênção para esse trabalho que estamos realizando, este culto de louvor e adoração ao seu nome. Ok? Convido vocês a orarem comigo nesta hora. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, neste momento nós queremos rogar do Senhor a tua bênção para esta reunião, para este culto, para este ato de adoração que te prestamos. Que não apenas nós que estamos aqui reunidos desta forma singular, mas todos os teus servos, todos aqueles que são teus, os teus eleitos, servos que o Senhor mesmo escolheu, que em todo lugar que estejam, em todos os quadrantes da nossa terra, sejam abençoados nesse momento e recebam do Senhor orientação segura para suas vidas e possam sentir o prazer de estar em contato contigo, ó Deus. E rogamos que em todos os cultos sejas tu mesmo a dirigir através do teu Espírito Santo todas as partes, louvores, orações, leituras, tudo aquilo que intentarmos fazer para te adorar, seja, ó Deus, aperfeiçoado pelo teu Espírito para chegar ao teu trono de glória. Nós te oramos assim, rogando-te que abras nossa mente e nosso coração, para que possamos prestar um culto verdadeiro ao Senhor. Oramos-te no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, se nós voltarmos aí, quem estiver com a Bíblia aberta, voltarmos ao Salmo de número 9, os versos 1 e 2, antes de cantarmos o hino de número 304. Se você tiver o hinário, alguma coisa, quiser acompanhar, você já pode se preparar para isso. Salmo 9, versos 1 e 2, diz assim o texto: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Como havíamos sugerido, o hino de número 304, nós vamos então entoá-lo neste momento. A voz do
Meus queridos, eu gostaria de ler agora o Salmo de número 13. Tem como título na minha Bíblia, Oração de Fé. Esse é o título que nós temos aqui no Salmo de número 13. E eu passo a ler agora para os irmãos e com os irmãos. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Eu quero passar para os irmãos aqui alguns motivos de oração, tanto pedidos como agradecimentos. Em primeiro lugar, eu quero pedir aos irmãos que estejamos orando em favor do genro da Simone, esposo da sua filha, que está enlutado, e, é claro, toda a família, pelo falecimento da sogra da filha da Simone, a mãe do genro da Simone. Então, ela estava bem adoentada, nós vínhamos orando por ela, mas aprove a Deus recolhê-la. Então nós estaremos orando pela família. Também, se eu não estou enganado, eu vi no Facebook um relato do Moisés Moriá, sobre o falecimento de uma senhora, mas ele não diz ali se é mãe. Eu acredito que seja mãe dele, não tenho certeza. Mas, de qualquer maneira, a família está enlutada, né? Eu não consegui descobrir quem era aquela senhora, mas acredito que seja a mãe dele. Então, vamos orar em favor da família enlutada também. A família do Moisés está enlutada, né? Quero pedir oração aos irmãos em favor do pastor Cairo Miron Borges. Formou-se comigo em 83, e também o pastor Cleander. Ambos pastores estudaram comigo e estão enfermos, estão com câncer e fazendo um tratamento muito invasivo. Eles têm dado os testemunhos, né, através do nosso grupo. O pastor Cairo está com um tipo de câncer raríssimo. Na história da medicina só existem 40 casos no mundo desse tipo de câncer. Ele está lutando com isto. Apareceu em dezembro e aparentemente era apenas um nódulozinho na laringe, mas agora já tenho certeza, está fazendo todo o tratamento. Também quero pedir oração pelo presbítero Daniel Sacramento. Anteontem ele entrou em contato e disse que estava com Covid. Ele sentiu febre, algumas emoções lá, alguma situação, e foi fazer o teste e confirmou que estava com Covid. Está isolado no quarto do filho, a gente chama de Danielzinho,
e o restante da família deu negativo, né? Deus queira que continue assim e ele restabeleça logo o Daniel. E já entrei em contato com ele, já disse que nós estaríamos orando por ele. E o nosso irmão secretário, aliás, o ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, que também apresentou positivo para essa enfermidade, e logo depois surgiu também a pneumonia. Quando eu soube, estava no início de pneumonia. Eu confesso que não sei agora a situação, mas amanhã eu já vou me informar. Mas é preocupante, porque a Covid, aliada à pneumonia, é muito perigoso isso aí, né? Vamos agradecer a Deus pela melhora do nosso presidente, que já testou negativo agora para a Covid. Também queremos pedir oração, mais uma vez, em favor da nossa irmã Eliséia, da sua viagem, em favor das suas filhas, a Gisele e a Débora, e também de uma pessoa amiga, a Pabla, que ela tem orado, né? Tem pedido oração por essa pessoa que está com Covid, né? Então vamos orar também por essa pessoa, a Pabla e as filhas da Eliséia. Também vamos agradecer a Deus pela recuperação do tio da irmã Norma, o Gesi, que já está em casa, teve Covid, teve uma série de problemas, já tem uma idade avançada, recuperou e está em casa. Mas a tia da Norma, a dona Lourdes, essa ainda está carecendo também das nossas orações, devido à queda que levou e tem uma série de problemas, já muito idosa, né? Vamos orar pela dona Lourdes. E vamos agradecer a Deus pela vida do diácono Bruno e da irmã Fátima. Ambos completaram mais um ano de vida, semana, e nós estamos felizes, né, e agradecidos a Deus por isso. Mas como amanhã, segunda-feira, quem vai aniversariar é a Fernanda. Então vamos já de uma vez estar orando, agradecendo a Deus pela vida da Fernanda, que faz aniversário amanhã, segunda-feira. Tá certo? E a nossa irmã Fátima, né? Ela continua pedindo que nós estejamos orando por seu pai, por seu irmão, abençoar a sua família. Amém? Então vamos orar, irmãos. Vamos buscar a presença do Senhor. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, nesse momento nós queremos pedir que Teu Espírito Santo visite o coração dos nossos irmãos enlutados, acalentando a cada um deles. Ainda que a dor da saudade, da perda, se faça presente, até mesmo o Senhor Jesus chorou diante da morte dos seus amados, do Lázaro. Mas esse é o fim dos homens, uma vez que pecamos e nossa vida tornou-se finita aqui na terra. Também, Senhor, queremos rogar em favor dos irmãos que estão enfermos. O Gesi, a Lourdes, o Daniel, o Milton, pastor Milton, os pastores Cairo e Cleander. Que essas enfermidades se afastem dos teus filhos. E se há alguém mais enfermo em nossa igreja, no nosso grupo, pessoas de nossas famílias, rogamos a tua bênção e a cura para essas pessoas. Ó Deus amado, te pedimos que leves restauração à casa da Fátima, restaurando seu pai e seu irmão, abençoando aquela família. Agradecemos-te a vida que concedeste
ó Deus, a Fátima, ao Bruno e a Fernanda. Continua, Senhor, te rogamos a abençoar estes teus filhos, para que eles continuem, ó Pai, vigorosos no teu trabalho, lutando pela fé. Nós pedimos que abençoes as filhas da Eliséia e também a Pabla, que está com essa enfermidade. Pedimos, ó Deus, que abras as portas para a viagem da Eliséia e da filha do Gleiber. Que o Senhor esteja conduzindo todas essas coisas com a tua mão de graça e misericórdia, atendendo assim o clamor dos teus filhos. Nós não temos a quem recorrer, pois só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode nos trazer paz, tranquilidade, alento e solução para os nossos problemas. Abençoa os irmãos que porventura estejam desempregados, com dificuldades financeiras. Abençoa, ó Deus, dando a provisão da maneira como só o Senhor sabe fazer. Usa-nos como igreja do Senhor, ministros do Senhor, para abençoar os nossos irmãos em tudo que for necessário e possível. Nós te oramos, Senhor, agradecidos e certos da tua bênção, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, caso os irmãos sintam, de minha parte, alguma dificuldade, alguma coisa que pareça estranho na minha maneira comum de ser, e eu esqueci de orar por mim mesmo. Eu não estou me sentindo muito bem, por isso é que talvez eu esteja me conduzindo de uma maneira um pouco diferente do normal. Mas nada que nos impeça de dar continuidade ao nosso trabalho. Eu quero convidar os irmãos a nos acompanharem na leitura de um versículo apenas no livro de Atos. Atos capítulo 9, verso de número 31. Atos 9, verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Um versículo apenas, mas que identifica a igreja nascente primitiva de uma maneira que pode nos abençoar poderosamente nos dias de hoje. A palavra, a igreja tinha paz, né? A forma grega aqui, né? Eclesia, eiken, eirenen, a expressão em grego, vai trazer para nós alguma luz um pouco diferente daquilo que nós entendemos normalmente. A situação que nós estamos vivendo hoje, isso para quem é curioso ou gosta de estar, vou usar uma expressão aqui, antenado com as coisas no mundo,
é fácil de confirmar o que eu vou falar. Nós estamos vivendo uma pandemia. Já tivemos outras pandemias no mundo inteiro, ou em grandes partes do mundo, principalmente a Europa. Pandemia, uma enfermidade, né? Bacteriana ou virológica, que ultrapassa uma região, um país, alcança outros, necessariamente não tem que atingir todos, literalmente. Por isso a expressão pan, que significa todo. Mas a pandemia é a menor das nossas preocupações. Posso garantir isso, meus irmãos. Essa deve ser a menor de nossas preocupações com respeito à situação mundial. Em 2014, havia um relatório que hoje está bem diferente, de que de 162 países no mundo, apenas 11 países não estavam em guerra. Ou seja, nós estamos vivendo um período de guerra. Na atualidade, nós temos, em média, 20 guerras, diríamos assim, de cunho preocupante em termos globais. Temos centenas de guerras acontecendo entre vários países. Tem país que tem 2, 3 guerras internas, mas está de acordo com a profecia bíblica, o aumento das guerras. Existem, em média, 8 guerras na atualidade que podem influenciar e estão influenciando o mundo inteiro. Países belicosos, grandes potências, né, como Coreia do Norte, o próprio Estados Unidos, que muitas vezes não faz a guerra, mas financia muitas guerras, mas não é a nossa matéria aqui. Mas Iraque, Irã, enfim, Afeganistão, nós temos muitas guerras acontecendo e estão dizimando milhares de pessoas. A situação no terceiro mundo, que nós chamamos de terceiro mundo, o grande êxodo de dezenas de países, em dezenas de países, de pessoas que vivem nem abaixo da linha da miséria. Não tenho nenhuma expressão para definir isso. Abaixo da linha da miséria é pouco. Abaixo da linha da miséria tem muitos. Na linha da miséria, milhões. Tem muitas pessoas milionárias, bilionárias. O maior bilionário do mundo na atualidade é o Jeff Bezos. O Jeff Bezos, em um dia, a semana passada, ele ganhou 13 bilhões de dólares. Isso dá mais de 60 bilhões de reais em um dia. Em um dia. Temos muitos bilionários. A disparidade social no nosso mundo é algo absurdo. E conflitos, os conflitos sociais, as permissividades e deturpações morais, o tráfico, que muita gente acha que o tráfico é só de drogas. É tráfico de animais, tráfico de pessoas, tráfico de crianças, tráfico de órgãos, tráfico de tudo que um homem deturpado possa transformar em dinheiro, em recurso financeiro. Agora os irmãos estão percebendo
que no mundo em que nós estamos vivendo, nós estamos precisando de paz, de confiança, de certeza. Há um tempo atrás, há muitos anos atrás, eu me lembro que o secretário das Nações Unidas, o que, aliás, a Dilma Rousseff falou a mesma coisa. Dilma Rousseff falou a mesma coisa. Não sei se ela sabia disso ou se foi movida, né, pelos seus princípios. O secretário das Nações Unidas, naquela época, eu não me lembro o ano, ele fez um relato da situação mundial e disse o seguinte: olhando para esse cenário mundial, nós percebemos que precisamos de uma pessoa, alguém que traga normalidade, paz, que traga soluções para o mundo, e seja ele Deus ou demônio, nós vamos aceitá-lo. Nós deveremos aceitá-lo. Trouxe a paz, trouxe o benefício, trouxe o progresso, seja Deus ou demônio, nós vamos aceitar. A Dilma Rousseff falou a mesma coisa numa reunião. Eu tenho isso gravado. E ela disse a mesma coisa. Eu não me lembro qual era o assunto, mas ela se referiu a isso. Que no assunto que eles estavam tratando, lá entre eles, no partido, mesmo que fosse o diabo a trazer solução, eles iam querer. Uma pena que eu não tenho isso aqui disponível para mostrar a vocês, mas eu vi isso, eu ouvi isso. Mesmo que seja o diabo, nós vamos querer que ele resolva. As pessoas estão em busca de paz, em busca da paz. Onde está a paz? O título da nossa mensagem é A Paz da Igreja, título baseado em Atos 9:31. Mas o livro de Atos, que foi escrito, com certeza, para muitos até que não, mas nós temos certeza, que foi escrito pelo doutor Lucas, apóstolo Lucas. O livro de Atos, escrito aí por volta do ano 60, 61, por Lucas. E esse livro narra, basicamente, a história do desenvolvimento da igreja desde a morte, da subida de Jesus para o céu, desde o seu ministério até o início das missões transculturais, né? Encabeçada por Paulo e por outros apóstolos e discípulos. Até o capítulo 13, nós vemos Lucas se referindo a vários personagens, inclusive apóstolos, discípulos. Do capítulo 13 em diante, aí só dá Paulo. Do capítulo 13 até o final, o livro de Atos fala praticamente sobre Paulo o tempo todo, mostrando essa projeção da igreja. No ano de 39, o imperador Calígula já havia mandado fazer uma estátua para colocar no templo de Jerusalém, uma estátua dele, do Calígula, para ser adorado. Isso revoltou demais os judeus, que de uma certa forma haviam iniciado uma grande perseguição contra a igreja, mas de uma certa forma trouxe um certo alívio. Mas quem continuou a perseguir a igreja? Roma e os helenistas, os gregos. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus orienta aos discípulos que ficassem
em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E ali, naquele momento, em Atos 1:8, quando essa história acontece, os discípulos tinham sido orientados a isso. Depois disto, há também a expressão profética de Jesus de que eles seriam dispersos por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Mas eles mantiveram ali, e com a perseguição dos judeus, principalmente dos judeus, veio a morte de Estevão, que morreu ajoelhado, sendo apedrejado, porque ele foi taxado como herético. E diz o texto sagrado que Saulo, que depois viria a ser Paulo, estava ao lado, permitindo, concordando que Estevão fosse morto. Saulo era um oficial romano que tinha sob a sua obrigação, era a sua função, perseguir os cristãos num acordo dos romanos com os judeus. Então, Saulo fazia isso, até que ele passou na estrada de Damasco e teve aquele encontro maravilhoso com Jesus. A partir daí, seu nome passou a ser Paulo e de perseguidor passou a ser perseguido. Alguns escritores querem dizer que a igreja naquela época estava com relativa paz, mas eu não entendo assim. Lendo Flávio Joséfo, Robertson e outros escritores, né, Robertson mais recente, Flávio Joséfo daquela época, historiador, e outros historiadores, nós vamos perceber na literatura paralela que a igreja nunca deixou de ser perseguida, e muito perseguida. Os cristãos eram jogados aos leões, eram torturados, perseguidos pelos judeus, pelos romanos. Os judeus pode ser que tenham dado um tempo com essa história da estátua de Calígula, e a igreja teve assim um período mais... Mas o que diz o texto é que, com a morte de Estevão, aqueles homens cresceram e perseguiram os cristãos de uma tal maneira que eles tiveram que fugir, todos eles, com exceção dos apóstolos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém. Mas todos os outros foram dispersos, cumprindo a profecia de Atos 1:8. Em Atos 8:1 diz: e foram todos dispersos por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Olha, os irmãos acham que eles seriam dispersos sem ser perseguidos? Porque o domínio romano era imenso. E além do domínio romano, havia também os povos fixados naqueles lugares, nas colônias, e havia perseguição. O que eu quero deixar bem claro é que a igreja estava enfrentando momentos difíceis, como nós estamos vivendo hoje também. E há momentos em que nós paramos e pensamos: qual vai ser o destino nosso, da igreja, dos nossos filhos, nossos netos? Será que nós vamos conseguir um pouco de paz, tranquilidade? O certo é que nós continuamos igreja, continuamos tendo inimigo e continuamos sendo perseguidos de formas as mais variadas. Mas talvez não, eu creio que assim como a igreja conseguia viver na paz, não em paz, mas na paz, naquela época, nós também podemos hoje, como Igreja do Senhor Jesus. Por isso eu deixei esse título aí, A Paz da Igreja. Será que a paz da igreja depende da falta de perseguição, de uma política honesta?
políticos que não sejam corruptos, um bem-estar social, com as coisas funcionando, sistema de saúde, de segurança, alimento para todo mundo, emprego para todo mundo, saúde, aí sim nós vamos estar em paz. Os cristãos não podem esperar isso. Ninguém pode, mas os cristãos muito mais. Porque nós sabemos que jamais, até a volta de Jesus, nós teremos situações humanas que nos permitam relaxar e dizer, enfim, paz. Essa paz ilusória, e por isso que Jesus diz, eu vos dou a paz, vos trago a paz, não a paz que o mundo dá. Essa paz ilusória será trazida e vai acontecer no mundo. E pasmem os senhores, quem vai trazer é o diabo, Satanás. Quem vai trazer essa paz ao mundo é o anticristo, para enganar, se possível, até os eleitos. E ele vai trazer essa paz que a Dilma Rousseff diz que ele poderia trazer, o secretário das Nações Unidas disse que aceitaria, porque depois dessa paz, a grande maioria dos homens, ilusoriamente, vão se quedar diante desse anticristo. Mas nós não. Nós não podemos esperar paz nesse nível. Nenhum de nós. A Bíblia diz que aquele que quer viver uma vida piedosa sofrerá perseguição. Todos os textos que eu leio sobre a igreja e o papel da igreja no mundo, entre outras funções, está ligado ao sofrimento e à perseguição. Então, pastor, que paz é essa? E como podemos ter essa paz? Essa é uma paz trazida pelo Espírito Santo, uma paz que habita no coração daqueles que são eleitos e que não vivem de acordo com as circunstâncias, mas sim de acordo com a fé. Então, seguindo o tema que nós colocamos aí, a paz da igreja, eu quero fazer algumas considerações no versículo aqui. Primeiro, a paz da igreja depende da edificação em Cristo. Eu sei de muita gente nas igrejas que não vivem em paz. Problemas os mais variados. Muitos problemas. E eu sou obrigado a entender, de acordo com o texto aqui, que essa falta de paz na vida de muita gente é falta de edificação. Olha o que o texto diz. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se. Agora, outra expressão que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: e a igreja, na verdade, tinha paz. Que verdade? Essa verdade é Jesus. A igreja, em Jesus, a verdade de Jesus, tinha paz. A igreja, na verdade, tinha paz dependendo da sua edificação em Cristo, a verdade. Eu fico muito preocupado quando eu vejo cristãos que não se preocupam em se edificar moral, espiritualmente, familiarmente, principalmente nas coisas de Deus, na vida eclesiástica, na vida da comunidade, orando, lendo a Bíblia. Hoje eu estava ouvindo a Fernanda, e a Fernanda regozijando, porque parece-me que foi hoje que ela terminou, né, a leitura da Bíblia sequencialmente. Ela já leu a Bíblia toda, mas segundo ela própria, nunca iniciou de Gênesis a Apocalipse direto, né, mas conhece e lê a Bíblia toda. Mas hoje ela estava regozijando. O Filho de Deus regozija quando lê a palavra, quando ele aprende na palavra, ele se edifica. Lembram da estatística que eu dei há uns dias atrás sobre o tempo que nós gastamos lendo a Bíblia, como isso muda a nossa vida? Aquela pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, naquele centro que trabalha essa matéria religiosa, 40 mil pessoas acompanhadas
E ficou provado que quanto mais se lê a Bíblia, mais a pessoa é abençoada, mais a pessoa melhora, mais a pessoa tem confiança, aumenta a fé e recebe paz no coração, cresce, se edifica. Esse é o objetivo de Deus para nós. A paz, meu irmão, do seu coração, a paz que vai fazer você e a mim nos tornarmos imbatíveis, ela começa com um projeto sincero de edificação. Se nós colocarmos nossa mente, nosso coração voltados para a edificação em Cristo, através da oração, leitura da palavra, culto doméstico, participação na igreja, vida cristã, com certeza essa paz começará a inundar o nosso coração. Mas a igreja, na verdade que é Cristo, tinha paz, porque essa paz da igreja não dependia apenas da edificação, dependia também de um caminhar com Cristo. Eu estava lendo uma outra tradução hoje, que diz assim, andando com Cristo. Não é o que diz a palavra sagrada? Se nós cremos realmente em Cristo, devemos andar nele. Você crê em Cristo? Você realmente entregou seu coração a Cristo? Mudou de vida? Andai nele. Anda nele. Andar em Cristo, caminhar com Cristo, caminhar ao lado de Cristo. Eu quero retornar aqui, relembrar aqui um livro que eu já indiquei para vocês, cujo título é Em Seus Passos, que faria Jesus? A proposta desta novela é uma novela, né? Mas é muito literal, com respeito à palavra de Deus. A proposta desse conto é o seguinte, nos levar a pensar assim, eu estou aqui neste lugar fazendo tal coisa. Cristo estaria aqui e faria desse jeito? Se a resposta for não, vai embora, porque Cristo não estaria. E o propósito de Deus para nós é que nós andemos com Cristo. Não foi à toa que o próprio Senhor Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele quer andar conosco, ao nosso lado, nos amparando, nos guardando, protegendo, ensinando. Só que nós, muitas vezes deixamos de caminhar com Cristo. A igreja aqui tinha paz porque caminhava com Cristo. Caminhava ao lado de Cristo, sendo fiel aos princípios que ele havia deixado. Então não teria problema, poderiam vir as intempéries, as perseguições, como aconteceu, as torturas, o que viesse não abalaria a paz da igreja, porque a paz da igreja não estava nessas coisas, não estava em ter dinheiro, em ter bens, não estava em ter saúde, em ter um status, nada disso. A paz da igreja estava em servir e adorar ao Senhor na pessoa de Cristo Jesus, o Senhor da igreja. E na sequência, diz assim, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Eu conheço uma... não sei se é piada, não sei, pode dar o nome que você quiser, do camarada que trabalhava numa empresa e trabalhava no andar de baixo, mas era um sujeito meio grosso, não gostava de atender telefone, mas como ele estava sozinho ali, o telefone interno tocou e ele já pegou o telefone, já falando um monte de besteira, falando um monte de bobagem e tal. E a pessoa do outro lado disse assim, escuta aqui, você trabalha aí na empresa? Você trabalha? Por quê?
você sabe com quem você está falando? Ele disse, não sei não. Aí o sujeito falou assim, eu sou o dono da empresa. Aí ele respondeu imediatamente, e o senhor que é o dono da empresa, sabe com quem está falando? Aí o dono da empresa disse, eu não. Ele desligou e disse, graças a Deus. Olha bem, aquele moço não sabia que estava falando com o dono da empresa. O tratou muito mal. Se ele soubesse, será que ele trataria daquele jeito? O dono da empresa disse para aquele moço, eu não sei quem você é, mas Jesus diz para nós, eu sei quem você é. Você não tem como esconder. E quando nós perguntamos a ele, o senhor sabe quem eu sou? Jesus disse, sei, você é o Ronaldo, que pensa assim, vive assim, faz assim, fala assim, anda assim. Você é o Boanésio, você é o Clair, você é a Fátima, você é o Alcimar. Ele sabe. O Senhor sabe. Será que isto não deveria trazer ao nosso coração temor, de respeito? Aquele moço ficou apavorado. A expressão dele quando o patrão disse que não o conhecia foi, graças a Deus, porque se ele soubesse, ele teria temor. Ele não trataria o patrão daquele jeito. Meus queridos, nós precisamos entender que quando nós não exercitamos nossa vida cristã com temor, quem toma conta do nosso espírito, da nossa alma, da nossa mente, vou retirar espírito e alma da nossa mente, do nosso coração, é o inimigo, é Satanás. Ele é especialista em colocar terror no nosso coração. Ele é especialista em nos apavorar. Então é melhor que eu tenha temor de Deus, e Ele pode todas as coisas, do que eu ser apavorado pelo inimigo. Olha só, o que tem gente nas igrejas, muita gente, que acredita que o diabo pode fazer as coisas, tipo, fulano fez uma macumba para mim, aí o cabra fica apavorado. Ah, fez um trabalho e tal, olha, eu vou fazer um trabalho para você. Tem gente que acredita que um punhado de farinha na encruzilhada e um frango morto vai separar fulano de fulana, vai trazer fulano e vai fazer o cabra acertar na loteria e vai tirar a doença daqui e dali. Tudo isso é uma grande bobagem, meus irmãos. É um meio de explorar a boa-fé das pessoas. Não creiam nisso. E tem um monte de gente nas igrejas que tem um medo terrível do diabo, mas não tem medo de Deus. Tem temor de um ebó. Esse trabalho que eles fazem é ebó. Né? Tem temor de um ebó, mas não tem temor do Deus poderoso, que é dono, Senhor, seu, meu e também de Satanás e dos demônios. Não fazem nada que ele não queira, ele determina. Senhor absoluto. E a maioria, tem muita gente, melhor dizendo, que não tem temor de Deus, mas tem medo do diabo. Do despacho. E tanta bobagem por aí. Tem medo, tem muita gente, muito cristão que não tem temor de Deus, mas tem temor da polícia, tem temor do bandido, tem temor de tanta coisa. Tem temor da doença, tem temor de tanta coisa. O princípio da sabedoria, diz a palavra de Deus, é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aquele que teme ao Senhor, ele está e se edifica no Senhor e anda no caminho com o Senhor, caminha com o Senhor. Ele tem tudo para ter uma vida de paz. A mesma paz de Estevão, sendo apedrejado e morto. A mesma paz de Jesus, que na cruz ainda intercedeu por quem o estava matando. Mas eu quero continuar. A paz da igreja não depende apenas da edificação em Cristo. Não depende apenas de caminhar com Cristo. Não depende apenas de edificar-se e caminhar com temor em Cristo. Mas a paz da igreja depende, principalmente, né,
depois de todas estas coisas, do conforto alcançado em Cristo Jesus. Conforto do Espírito Santo. O que nós precisamos pedir a Deus, aprender a pedir a Deus é o seguinte: podemos pedir para livrar da enfermidade? Sim. Eu peço a Deus para me livrar da minha enfermidade. Essa noite passada, passei em claro. Orei, como eu oro sempre: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas a outra oração que eu faço, depois ou na sequência, é: Senhor, me dá força para suportar. Me dá fé para entender os teus propósitos com essa permissão. Me dá condições de continuar trabalhando e pregando e falando do Evangelho. Senhor, se o Senhor não quiser tirar essa enfermidade, o Senhor é soberano, mas eu peço ao Senhor que me dê paz, peço ao Senhor que me dê força, condições para realizar a obra que o Senhor determinou que eu realizasse, assim como tantos servos do Senhor. João Calvino escrevia os seus livros, seus estudos, à luz de vela, numa casa com tantas necessidades, com os pés numa bacia d'água para abaixar a febre, com uma coberta rota jogada sobre seu corpo. E aquele homem passava a noite em claro, escrevendo, registrando coisas maravilhosas. E com essa situação, o nosso irmão Simonton, Ashbel Green Simonton, chegou aqui em 1859, casou, teve uma filha, a mulher morreu e alguns anos depois ele morreu também. E ele deixou esse legado maravilhoso para nós. E em todos os seus escritos ele nunca reclamou. E em todos os seus escritos, na sua biografia, ele sempre declarou que estava em paz com Cristo. Vivia na paz. Então não deixe que o mundo que você vive hoje, os políticos corruptos, a falta de recursos, né? As guerras, os tráficos, as coisas ruins, problema na saúde, na segurança pública, isto ou aquilo, ou o destino dos seus queridos daqui para frente. Não deixe que nada disso retire a sua paz. Edifique-se no Senhor. Caminhe com o Senhor, uma vida que mostre que quem está ao seu lado é o Senhor Jesus, caminhando com o Senhor. Tenha temor de Deus, temor santo, para respeitá-lo, para obedecê-lo. Não apague o Espírito Santo. Faça como o apóstolo diz: enchei-vos do Espírito Santo. Vamos buscar a obra do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo em nossa vida. Vamos buscar santidade de maneira tal que o Espírito Santo se sinta bem conosco, dentro de nós. Porque só Ele pode nos confortar nos momentos de tribulação, nos momentos que nós vivemos. Só Ele. E sabe qual é o resultado disso, irmãos? Dessa maneira de viver? O resultado de nos edificarmos em Cristo, de caminhar com Cristo, de ter temor do Senhor, temor de Cristo, recebendo dele a bênção do conforto do Espírito Santo, é o crescimento da igreja. É o crescimento da igreja. A igreja começou com os apóstolos, passou para 120 pessoas, de 120 para 3.000, depois para 5.000. Quando chegamos na diáspora, já estava com a média de 8.000 pessoas. Era o que nós chamamos de crescimento endêmico. Hoje poderíamos chamar de crescimento pandêmico, né? Um crescimento absurdo em regiões localizadas ali, mas que o objetivo de Deus era transformar isso numa pandemia. O mundo inteiro, quando o mundo inteiro souber, e eu e você somos responsáveis por isso aqui na Terra, daquilo que o Senhor Jesus veio fazer, a sua missão, então virá o fim. Tenha paz no coração.
Não olhe para as circunstâncias. Lembre-se do último texto de Abacuque. Ainda que a oliveira minta, ainda que a vide não floresça, que não haja gado no curral, produto da oliveira minta, ainda que não haja grãos, ainda que me falte tudo, todavia eu me alegro no Deus da minha salvação. Eu parafrasearia dizendo: ainda assim eu tenho paz no meu Senhor. Porque a igreja, na verdade que é Cristo, tinha paz. Mesmo sendo perseguida, sem nenhum recurso, sem nada, esta igreja cresceu assustadoramente, porque era uma igreja que se edificava, caminhava com Cristo, tinha temor de Cristo e era confortada assim pelo Espírito Santo. Que seja essa a minha realidade, seja essa a sua realidade. Tenhamos paz. Vamos confiar que o Senhor está controlando todas as coisas. Não deixe o inimigo te assustar. Ele não pode fazer isso. Tenha paz. Não importa o que está acontecendo. Não importa o que venha a acontecer. Com você, com seus familiares, com a igreja. Não importa. A responsabilidade é sua e minha. De vivermos em paz, mesmo diante de toda aparente impossibilidade. Porque nós somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Nós somos aquilo que o Senhor resolveu realizar nesta terra para a glória dele e para nosso bem-estar espiritual. Que Deus assim o abençoe, meu irmão, minha irmã. Tenha paz em Cristo, que a paz do Senhor Jesus permaneça sobre a sua vida e de seus familiares e sobre a vida da igreja. Meus queridos, nós temos uma surpresa para vocês. Não saiam daí, claro, porque nós temos aqui uma surpresinha para vocês. Espera aí. Estou procurando minha surpresa aqui. Estou procurando minha surpresa. Muito, olha aí, que coisa linda. Tudo bem, meu amor? Boa noite. Essa é a Maria Júlia, a Julinha, nossa querida. Nós estaremos trazendo outros meninos e meninas também para estar conosco aqui. A Julinha vai. A Julinha vai. Olha aí, que coisa linda. Tudo bem, meu amor? Boa noite. Essa é a Maria Júlia, a Julinha, nossa querida. Nós estaremos trazendo outros. A Júlia vai entoar um hino de louvor ao nosso Deus. Nós vamos deixar que ela fale com os irmãos aí, se quiser, dar uma boa noite e depois cantar o seu hino de louvor ao Senhor. Amém? Boa noite a todos. Deus abençoe. Eu vou estar cantando o louvor Quão Grande é Meu Deus. Enquanto eu esteja cantando esse louvor, que todos nós possamos ver o quão grande nosso Deus é. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Quão grande é meu Deus, cantarei quão
é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. É o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Que lindo, querida. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Muito bom, né? O seu pai está aí, né? Vocês não desliguem aí, porque o Antônio, o Júnior, ó, você vai fazer a oração final, tá, Júnior? Tá certo? Tá bem, pastor. Isso, então não sai daí não, certo. fica aí, que eu só Tá vou bom. fazer um agradecimento aqui, aí depois nós vamos orar, e logo após a oração a gente vai impetrar a bênção. Aí vocês só saiam depois que eu sair também, tá ok? E aí eu curto bastante essa criança linda aí. Júlia, Tá legal. olha, você é um doce, viu? Você é um doce. Você é uma menina muito prendada, abençoada, viu? Que Deus te abençoe muito. Então, só um minutinho aí que eu vou ler um negócio aqui. Olha, a Julinha com a Simone e o Antônio Ozanam, o Júnior, né? Estão aí conosco. Tem mais alguém aí? Não, né? Só vocês três?
Não, a família está aqui. Minha filha, meu filho, minha nora. Boa Opa, noite, pastor. A família está reunida amém. hoje Deus aqui. abençoe, Deus abençoe. Oramos aqui em favor, né, do seu genro, viu? Deus há de Amém. confortar os corações. Também está conosco a Josélia Silveira. Boa noite, Josélia. Obrigado por sua presença conosco. A Idalete é prima da Cleni, Idalete de Melo, né? Ela é esposa do reverendo Newton Batista de Melo. Eles moram em Manhumirim, Minas Gerais. O Newton, ou Newton? Deve ser, eu não sei, vou verificar aqui. Ele é não sei se ele é da Igreja Presbiteriana, né? Não sei. Depois você diz aí para mim, Cleni, se ele é da Igreja Presbiteriana lá em Manhumirim. E também a Ana Paula Ferreira. Agora, Batista de Melo é da família lá eu esqueci o nome da menina lá. Gente, esqueci o nome. Mas eu vou lembrar depois, eu vou lembrar. Ok? Então, muito obrigado pela presença de vocês, né? E, além dessas pessoas que eu citei, nós contamos aqui constantemente com a presença da Elza Amaral, né? do Manuel, lá em Paraty, e, enfim, o pastor Gilmário, em Brasília. Há muitos irmãos que participam conosco, eu agradeço a todos, viu? Que Deus os abençoe. Ô, Julinha, chama o papaizão aí para a gente orar. Ele vai orar encerrando assim a nossa reunião. Julinha, muito obrigado, meu amor. Muito obrigado mesmo. Você é uma bênção, tá bom? É pastor da igreja presbiteriana. O pastor Newton Batista é Newton ou Newton? Ele é presbiteriano, né? A prima da Clenira é casada com um pastor presbiteriano, lá é de Manhumirim. Amanhã eu vou entrar em contato com ele, porque eu acho que eu sei, eu conheço ele. E vou bater um papo com o colega lá. Mais uma vez, Julinha, obrigado. Simone, muito obrigado. Viu? Antônio, Nada. nosso irmão diácono, de repente alguém não sabe que você é diácono, mas é diácono, né, da nossa igreja, está na disponibilidade, tem sido uma bênção. Eu tenho estado perto dessa Amém. família de uma maneira muito especial, estou sempre em contato com eles e posso garantir aos irmãos, é uma bênção, é uma família muito abençoada, assim como as nossas famílias são, viu? E então, Amém. logo a gente volte desse negócio de pandemia aí, eu vou levar alguém para ver as obras de arte sua lá, ô, Antônio. Suas obras de arte. Eu fui lá na sua Combinado. oficina, eu vi, né? Eu vi sua arte. Agora, tem gente que não viu ainda, tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar então, logo Amém. após a oração, encerraremos com a bênção, ok? Amém. Oremos. Querido Deus, amado Pai, primeiro quero te agradecer, Senhor, por esse momento, Senhor. Quero te agradecer porque tudo é motivo de bênção, Pai. Que a gente, Pai, possa viver a Tua palavra, Senhor, não só ouvir, Senhor. Obrigado por estar aqui com a família reunida, Pai, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Que essa palavra venha entrar nos nossos corações, Pai. Que a gente venha poder viver essa palavra e também evangelizar as pessoas que ainda não conhecem, Pai. Quero também, Pai, pedir especial pela vida do meu genro, Senhor, que se encontra lutado, que o Senhor venha confortar o coração dele, nesse momento tão difícil. Que a gente possa estar junto, Pai, orando por ele, agradecendo pela Tua palavra, Senhor. É a oração que eu te faço, Pai. Em nome de Jesus, amém. 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 Antes da bênção, eu quero parabenizar os avós, vovô, vovó, né? E parabéns mesmo. Tem muita gente que fala aí sobre o Dia dos Avós, dizendo que é dia de Santa Ana e tal, que a Igreja Católica fez isso, mas a história tem um outro fator. Lá em Portugal tem uma estátua de uma senhora, uma avó, que lutou muito por isso. Tal. Então, eles reconheceram o valor dessa mulher, dona... esqueci, acho que é Ana. Esqueci o nome. Não é Ana, não, acho que é outro nome. Eu esqueci o nome dela agora. Então, foi instituído o dia lá em Portugal e aqui, Dia dos Avós. Mas a Igreja Católica também
né, exalta aí Santana e Joaquim, né, que seriam os pais de José. Então, mas nós não estamos preocupados com esse negócio de data, não. O que nós queremos saber é o seguinte: os avós são uma bênção. Na casa da vovó, tudo pode. Na casa da vovó e do vovô, Amém. tudo pode. Pode bagunçar à vontade. Mas hoje também é dia do adolescente presbiteriano, né? Quero parabenizar os adolescentes presbiterianos, né, pelo seu dia. É um dia reservado para a gente agradecer a Deus pela vida dos nossos adolescentes. Ok? Bom, Amém. vamos então Amém. receber a bênção agora, irmãos. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça, desde agora e para todos sempre. Amém. 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 Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês e um agradecimento especial para você, Julinha. Você é demais. Parabéns. É meu, né, na verdade. Antônio, um Obrigado. abraço para a família aí, viu? Boa Simone. noite. Boa noite, meu amor. Deus te abençoe. Peraí, como é que tá?